Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre alterações na urina, tá? Que é referente à aula 4, tá certo? Essa seria a aula que a gente iria ter online, mas aí devido à aula do meu filho, né, eu acabei invertendo. E aí a gente vai fazer na segunda-feira a revisão para a prova que vai ser na sexta, e aí essa revisão sim será online, tá bom? Então, pessoal, a gente vai iniciar, né, esse slide falando um pouquinho em relação a algumas características que são peculiares, alguma alteração que pode ocorrer na urina do paciente, tá? Então, de uma forma geral, o paciente pode apresentar alguns sinais e sintomas, como por exemplo a febre e a algia, que é uma coisa que a gente conhece popularmente como dor, na região lombar. A região lombar ela também é chamada de região retroperitoneal e ela alberga os dois rins, né, o nosso sistema urinário. Eu já comentei outras vezes com vocês que dor na coluna pode ser confundida com infecção urinária, da mesma forma que a infecção urinária pode ser confundida com dor na coluna, tá? Alteração na micção, né, que é justamente a forma com que o paciente urina, alteração na cor da urina, no aspecto da urina e alguma algia proveniente do sistema urinário que não mantém obrigatoriamente uma relação com a região retroperitoneal, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a febre. A febre representa uma elevação, um aumento na temperatura do corpo, que não é uma doença, tá? A gente não pode tratar a febre como uma doença. Ela é um sinal de que alguma coisa no corpo não vai bem. A febre pode ser indicativo de processos inflamatórios e de processos infecciosos. A gente diferencia infecção de inflamação porque a infecção exige que, obrigatoriamente, o indivíduo esteja passando por algum processo infeccioso com a presença de algum micro-organismo, que pode ser um vírus, uma bactéria, um parasita, né, que é um verme, por exemplo. E no caso do processo inflamatório, a gente não precisa obrigatoriamente ter o micro-organismo, tá? Ninguém gosta de sentir febre, mas a febre representa um alerta de que o corpo está passando por algum mecanismo que não é normal, por algum processo que não é normal, certo? Então, o indivíduo tem inicialmente uma febre alta, né, que se inicia de maneira súbita, né, de maneira instantânea, acompanhada por calafrios e tremores, que são as principais características da febre, né? O indivíduo acaba sentindo esse frio, tá? E aí, mais uma vez, como eu falei com você, como eu falei para vocês no instantinho, né? A febre não representa uma doença, e sim um sintoma que está ligado a alguma anormalidade, a alguma patologia que o corpo vem enfrentando naquele momento, tá? A técnica de coleta de urina é importantíssima para evitar equívocos no diagnóstico. Por quê? Porque não só pacientes que têm infecção urinária é que vão manifestar a febre. Vários tipos de infecções, vários tipos de processos inflamatórios, eles têm, né, como algum sinal, sintoma, o aumento da temperatura corporal. Então, não é pela febre que a gente vai fechar o diagnóstico de que o paciente está com infecção urinária. Então, é importante que, esse pode ser o primeiro indício, né, mas é importante que ocorra a coleta, né, de urina para que a gente faça o exame, que a gente detecte se de fato é, por exemplo, infecção urinária, tá? E aí, pessoal, a gente tem na infecção urinária a principal alteração, a principal patologia que leva ao mau funcionamento do sistema urinário. Mas esse não é o único problema, né? Essa não é a única condição. Em relação à infecção urinária, a gente precisa lembrar, a gente já comentou em outras aulas que existe um exame que é considerado padrão ouro para se diagnosticar a infecção urinária, que é a punção suprapúbica, tá? Apesar desse ser o método menos utilizado, é o método mais preciso. Então, existem algumas dificuldades para se realizar esse exame, né? Como por exemplo, é um exame altamente invasivo, é necessário que o paciente tenha
um local de punção fica abaixo do umbigo para que a coleta seja realizada. A gente também já comentou que esse é um tipo de exame muito importante para casos onde a gente tem uma coleta sempre contaminada, né? Aquela coleta que, por mais que a gente faça recoletas, ela permanece contaminada e não está diretamente relacionada à infecção urinária, né? É de fato um erro de coleta, ou então uma contaminação, enfim. A gente tem nesse método inúmeras dificuldades, né? Mas ele representa o padrão ouro porque a gente tem um contato direto com a bexiga e aí a gente evita a contaminação e, consequentemente, a gente consegue ter um resultado fidedigno, né? No caso da criança, ele também deveria ser o exame ideal, né? O exame indicado, mas por uma questão de que os pais acham que é um método muito invasivo, que de fato é, ele acaba sendo um exame que não é muito realizado, tá? Então, em relação aos exames que a gente pode realizar fora a punção suprapúbica para identificar a infecção urinária, pode ser a urocultura. Os cuidados que devem ser adotados é, por exemplo, o indivíduo utilizar um tubo estéril, né, para que não tenha bactérias no interior desse tubo que venham a comprometer o resultado do exame. Então, utilizar um tubo estéril. Importante fazer a asepsia, né, da região genital, lembrando que a gente despreza, né, o primeiro jato urinário, faz a asepsia prévia e aí, a partir do segundo jato, é que a gente faz a coleta da urina para enviar ao laboratório. Uma outra informação muito importante é em relação ao tempo que a gente deixa essa urina sem estar refrigerada, tá? Então, tem que ficar na geladeira. Se você não tem condição de levar ao laboratório de imediato, então você refrigera na geladeira por até 2 horas e depois você pode estar encaminhando essa amostra para ser analisada no laboratório, tá? Vou encerrar esse primeiro vídeo e aí eu vou dar continuidade nos vídeos seguintes.